Fala pessoal, tô aqui para mais uma dica de inglês. A dica de hoje vai ser 5 técnicas para melhorar a fala no inglês. O título também podia ser 5 maneiras de melhorar, de praticar a fala no inglês. Eu decidi deixar assim mesmo, mas podia ser o outro também. É o seguinte, gente, eu preciso fazer uma introdução antes de falar das técnicas, uma introdução bem breve, vai durar 1 minuto, tá bom? Mas que vai ser muito importante para você entender as técnicas, quando você deve usá-las, tá bom? Bem breve. É o seguinte, vale a pena você ficar, tá? No vídeo vendo essa introdução. Quem já viu meus vídeos sabe que o foco do método é no input. No input, ou seja, colocar inglês para dentro, absorver inglês, melhorar as habilidades listening e reading, ou seja, leitura e escuta. Você tem que melhorar essas duas habilidades porque são elas que vão puxar a fala e a escrita. Então, a melhor técnica para melhorar a fala sempre vai ser o listening e o reading, tá bom? Se você não sabe da metodologia, não sabe do que eu estou falando, e como que a gente faz para melhorar ela? Principalmente através de duas atividades, texto com áudio e Anki. Eu tenho vídeo sobre como estudar com texto com áudio em inglês e como estudar com Anki, que é um aplicativo para memorização. Aqui no canal você procura e estuda, tá bom? Mas vamos lá. Então, depois de passar por esses processos, você chega num momento onde você pode treinar, praticar a sua fala, melhorar a sua fala no inglês. Por isso que eu dei essa introdução, tá bom? E vamos às técnicas então, né? Tem algumas técnicas que eu uso com os meus alunos e que são muito legais, muito eficientes também na hora de treinar inglês. E o bom é que a maioria delas você não precisa falar com outra pessoa. São técnicas que você consegue fazer sem conversar com o nativo. Tem uma que você precisa conversar, mas a maioria não. Tá bom? Então vamos às técnicas, né? Então, técnica número 1. Vou colocar bem aqui, eu não sei se vai dar espaço para falar de todas. Então, técnica número 1 a gente vai chamar de termine a história. Como assim? Termine a história. É o seguinte, gente, nessa técnica você vai ouvir um texto com áudio, tá bom? Como se você estivesse fazendo um treino de listening. E antes de começar a estudar esse texto, você vai ouvir a história sendo contada. E quando você achar que está no clímax da história, que é o momento mais importante da história, você pausa o áudio. Você está ouvindo o áudio em inglês lá, chegou no momento mais importante, o momento mais dramático, você pausa o áudio e você conta a história em inglês. Conta o que aconteceu no resto da história em inglês, tá bom? Para fazer esse exercício, é muito bom que você use histórias de ação, tá bom? Histórias de ação, de terror, então pesquisa no Google. Textos, histórias curtas de ação, histórias curtas de terror. Você pode fazer isso tanto lendo quanto ouvindo. Você pode ler a história e no momento mais importante você dá o final para ela, entendeu? Eu faço esse exercício com os meus alunos, eu conto uma história curta para eles e quando tá no momento mais tenso, mais importante, eu peço para eles terminarem. Então eles têm que raciocinar sobre como que, assim, de maneira coerente, né, com o que já foi contado anteriormente, um final para a história, pensar e falar. É muito legal, é muito interessante, tá bom? Digo histórias de terror ou histórias de ação, melhor histórias de ação, porque tem história que você vê em textos com áudio que não dá nem um pingo de vontade de terminar. Então não é legal, tá bom? Então essa é a primeira técnica. Vamos para a segunda técnica agora. Segunda técnica vai ser a técnica do não termine a história, mas sim resuma a história, tá bom? Então, mesma coisa que a anterior. Quer dizer, não a mesma coisa, mas parecida com a anterior, tá bom? Em vez de você vai ouvir o texto com áudio e antes de começar a estudar ele, você vai ouvir ele umas 3, 4 vezes antes de fazer a análise dele, sabe? Enfim, se você não sabe do que eu tô falando, clica no card que eu tenho um vídeo de como estudar com texto com áudio. 30 minutos de vídeo, eu explico tudo lá, tá bom? Resuma a história. Então você vai ouvir umas 3, 4 vezes o mesmo texto, a mesma história. Tem que ser história curta, tá bom? Senão não funciona. E depois você vai contar, como se estivesse contando para alguém que não ouviu esse texto, não ouviu essa história curta, sobre o que ela é. Quanto mais detalhado, melhor, tá bom? Quanto mais você conseguir falar por outras palavras, quanto mais você conseguir até mudar os tempos verbais que foram usados na história,
melhor, tá bom? Você tá praticando várias coisas na sua cabeça quando você faz isso, tá bom? Enfim, aí é outra coisa também que dá bem certo assim com os meus alunos, né? Vamos para a terceira então. Terceira técnica vai ser então, primeira, termina a história, resuma a história. Aí a terceira vai ser descreva coisas. Essa é muito boa também. Descreva coisas. Descreva substantivos, descreva nomes, né? É o seguinte, enquanto você está resumindo a história, vão aparecer alguns termos. Na verdade, vão aparecer vários termos, vários substantivos. E o que eu quero que você faça é que você pare, aleatoriamente mesmo. Você pode fazer isso dentro dessa técnica aqui, você pode colocar essa de descrever coisas. Então você vai parar a sua narração, o seu resumo da história e vai descrever uma palavra. Descreva o que ela é. Defina a palavra. Por exemplo, alguém falou someone knocked at the door. Então alguém bateu na porta. Alguém bateu na porta. Tem essa frase aí no texto, né? Descreve porta. What is a door? Aí você fala door is e começa a descrever, tá bom? Começa a descrever. What is a pen? What is a car? E descreve as coisas. Tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que são mais difíceis. Substantivos concretos são mais fáceis do que substantivos abstratos, né? Escrever felicidade, escrever, enfim, sentimentos é muito mais difícil, né? Coisas concretas, substantivos concretos são mais fáceis. Mas então descreva a coisa. Você não precisa fazer dentro dessa segunda técnica. Pode descrever no seu dia a dia. What is a bottle? What is a computer? A camera? Keyboard? Um monte de coisa, tá bom? Você pode fazer no seu dia a dia. Então descreva coisas em inglês. Terceira técnica. Essa é muito boa. Aliás, quarta técnica, muito boa também, é a técnica de preparar discursos, tá bom? Então, técnica, prepare discursos. Prepare discursos. Discursos que eu tô falando aqui falas, tá bom? Então você vai preparar algumas falas, você vai preparar alguns tipos de conversa que você vai ter. Essa daqui é a técnica que você vai precisar de outra pessoa para usar, tá bom? Então, eu peço para os meus alunos prepararem discursos, prepararem assuntos para a gente conversar, prepararem perguntas para me fazer em inglês na aula, e daí ele prepara a pergunta, imagina qual vai ser a minha resposta, enfim, ele prepara um discurso como se estivesse preparando um seminário, ou um discurso mesmo, que ele fosse dar em algum lugar, entendeu? Então, é muito bom, porque esse processo, enquanto você está preparando o discurso, você está fazendo um processo de output, um processo de colocar, organizar ideias em inglês, sabe? E quando o aluno vai falar com outra pessoa, você pode fazer tanto com um professor particular, essa técnica, preparar o discurso e conversar com ele, né, o seu discurso preparado, ou com um nativo, também dá pra fazer, tá bom? Dá pra fazer com um nativo, aí você pode usar o Cambly, que é um site pra falar com gringo, ou iTalki, tá bom? Dá pra falar pelos dois. Já usei os dois, são bons sites. Bom, quando você prepara o discurso, então, nem sempre você vai conseguir falar ele exatamente, na verdade quase nunca você consegue falar ele exatamente do jeito que você planejou. A real é que você improvisa e usa alguns recursos de estruturas que você planejou. É isso que acontece no fim das contas, tá bom? Mas é uma ótima técnica. Vamos para a última técnica então. Técnica número 5. Técnica número 5. Se você está gostando do vídeo, não esquece de dar o like, tá bom? Por favor, se inscreva no canal e ativa o sino para você não perder nenhuma outra dica, tá bom? Tô preparando várias aulas também para eu dar aqui no YouTube. Provavelmente os próximos vídeos vão ser de aulas, tá? Porque tá muito pesado para mim na faculdade. Quem não sabe, eu já falei em alguns vídeos, eu tô no último ano de letras, eu estudo na Federal de São Paulo. É muito pesado lá, e enfim, carga de leitura gigantesca esse semestre. E não dá pra fugir, eu tô no TCC, eu tô fazendo muitas coisas, né? E aí, provavelmente eu vou dar algumas aulas que eu já tenho já tenho toda ela na cabeça, sabe? E espero que vocês estejam aqui nas próximas semanas, né? Porque
Talvez eu tenha que passar um tempinho aí dando aulas, mas já tem dica pra caramba aí, vai na minha playlist também de dica. Acho que essa é a 29ª dica que eu tô dando. Então eu já dei 29 dicas. Então vai lá, vê se você já viu todas. Tem outras coisas também, tem gramática, tem entrevistas, vejam minhas entrevistas também. Muito boas, tem uma entrevista com um poliglota, que fala 10 idiomas, e tem uma entrevista com um professor, colega meu, que é o Anderson. Que ele tem um método bem diferente do meu, né, que é um método sem tradução e tal, eu não gosto de tradução. Muito boas as conversas, tá bom? Muito produtivas, muito boa pro seu inglês, vai abrir bastante a sua mente, tá? Vamos lá então. Última dica vai ser uma que deixei aqui por último, mas que também vale a pena. Ela é a grave áudios. Grave áudios. É o seguinte, gente. Grave áudios. Essa daqui eu já tentei muito tempo, né? Porque eu já tentei por bastante tempo. Quando eu tentava praticar minha fala no inglês, eu tentava gravar áudios falando inglês, sabe? Conversando comigo mesmo, falando sozinho. Tem muito professor que fala, fale sozinho em inglês, se você não tem ninguém pra falar. E aí eu tentava gravando áudios. E sempre eu parava. Por exemplo, eu gravava um dia, aí no outro dia eu gravava também. E depois, no segundo dia, eu já não tinha mais assunto comigo mesmo, sabe, pra gravar. Então, o negócio de gravar áudios tem esse problema que você acaba não tendo mais o que falar, né? Tem gente que grava vídeo pro YouTube, aí você tem uma motivação pra falar inglês, aí é outra coisa. Mas gravar áudio pra você mesmo não dá muita motivação. Então você pode gravar e pôr no YouTube, mas nem todo mundo quer colocar a cara no YouTube só pra treinar inglês. Então esse grave áudios deixa pra quando você tiver... Tem hora, quando você tá no intermediário, assim, indo pro avançado, que você começa a falar inglês, simplesmente, no seu dia. Você lembra de frases que vêm em inglês e aí destrava, a sua cabeça vira, assim, vira uma chave e começa a pensar em inglês, sabe? Nesse momento, você pode se gravar, tá bom? Você pode gravar o que você tá falando pra depois ouvir, corrigir os seus erros, tá bom? O bom de gravar áudios também... além da própria prática da fala, é que você consegue ouvir eles de novo e corrigir os seus erros, tá bom? Todas essas técnicas aqui, gente, se você faz com o professor é muito melhor, tá bom? Então todas essas técnicas eu uso com os meus alunos e eles têm o feedback na hora. Então errou alguma coisinha, eu já falo na hora. Você pode fazer isso com um nativo, tá? Também. Ele corrige na hora, se você pedir, ele corrige na hora também, tá? Mas tudo isso dá pra fazer sozinho também, beleza? Então é isso, gente. Se gostou do vídeo, não esquece de dar like, se inscreve no canal, até a próxima. Tchau!